Alô, planeta Terra, alô, Brasil. Jogando conversa dentro, ano 3. Olha só, eu estava meio afastado, eu precisei dar um tempo. Eu acho que umas 2 ou 3 semanas que eu não faço essa live com vocês. Mas hoje para mim é um dia muito importante, eu queria compartilhar. Aliás, esse ano tem sido um ano muito importante para mim. Isso também eu queria compartilhar e tenho compartilhado, né, nas outras lives. Esse ano eu fiz 70 anos. Esse ano eu fiz 50 anos de caminhada, com 20 anos em que eu conheci yoga, alimentação macrobiótica e conheci a onda que estava começando a entrar no Brasil, dessa cultura alternativa, dessa contracultura aquariana, ecológica, natural, enfim, eu resolvi surfar nessa onda. E muito cedo eu fui morar na roça. Eu morava na roça, pertencia assim à primeira geração de produtores orgânicos no Rio de Janeiro. Escrevi um dos primeiros livros desse assunto editados no Brasil, escritos por alguém brasileiro. E esse ano estou comemorando também 30 anos que eu trabalho com gente. Muitos processos aconteceram, eu vou contar um pouquinho isso aqui para chegar no coroamento disso, que foi esse momento que eu vivi hoje. Né? Bacana estar podendo voltar para o Jogando Conversa Dentro, e essa live de hoje também vem atender a muita gente que tem me pedido para explicar esse trabalho novo, e eu vou explicar por que ele veio tão rápido, porque que ele de repente apareceu. Hoje eu, pela primeira vez, eu atendi 3 pessoas individualmente, online, em terapia que vai acontecer semanalmente, que é um formato que eu venho acalentando no meu coração desde que eu comecei, aos 40 anos, a minha jornada como terapeuta e professor. Essa história ela começou com yoga, porque eu já tinha, dos 20 aos 40, eu fiquei na roça fazendo yoga, estudando, lendo Vedanta, Ayurveda, Tantra, essa cultura da Índia. Né? Eu nunca fui à Índia, mas a Índia veio a mim de uma forma muito intensa com a literatura, e eu lidei, convivi muito com swamis, com monges indianos. Então, aos 40 anos, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, depois de morar dos 20 aos 40 na roça, eu começo a minha história com yoga, fiz várias formações de yoga, principalmente na ABPY, que foi a Associação Brasileira de Professores de Yoga, que foi a primeira entidade no Brasil a oferecer curso de formação de instrutor de yoga. E eu tive a oportunidade de fazer a formação, no ano seguinte ser convidado para ser professor. Eu dei aula 5 anos nesse curso de formação. E eu pude participar, isso foi, nossa, super bacana, eu pude participar da elaboração do currículo do primeiro curso de formação de instrutores de yoga no Brasil, reconhecido por alguma instância governamental. Nesse caso foi estadual, um curso profissionalizante de yoga. Fiz formações em yoga terapia, aí começou a nascer em mim, nesse momento da yoga terapia, que eu fiz com Joseph LePage, que é um americano maravilhoso. Eu fiz a primeira turma no Brasil dele. Hoje ele tem o que talvez seja o maior centro de yoga e ayurveda, se não na América do Sul, pelo menos no Brasil, que é a Montanha Encantada, lá em Garopaba, em Santa Catarina. Nessa época, eu dava aula de yoga e começou a nascer em mim um desejo de ter uma relação individual com gente em consultório, relação terapêutica em consultório. Eu vivi isso várias vezes, em várias situações. No primeiro momento com yoga terapia, depois eu comecei a sentir necessidade de envolver as mãos no processo. Aí eu fiz várias formações de massoterapia, acabei entrando muito fundo na massoterapia do Ayurveda, dei cursos de massagem ayurvédica em vários lugares do Brasil. Continuei a minha história já em consultório, tanto com yoga terapia como com massoterapia. Enfim,
Quando eu chego no Rio aos 40 anos, que começa essa história com yoga, eu também vou fazer terapia. Começa a minha história com terapia, terapia formal. Eu comecei com terapia haitiana, fiz bioenergética, fiz terapia humanista, fiz terapia com uma pegada transpessoal. Eu vou falar disso mais para frente, aonde que isso desemboca no processo que eu estou explicando aqui para vocês. Hoje eu percebo, pulando um pouco para frente, hoje eu percebo que eu já tinha desenvolvido em mim uma coisa que na psicanálise tem um nome que eu não me lembro agora, que é um desejo que a pessoa vai desenvolvendo quando ela é analisada, de ser analista. Um desejo de ouvir, um desejo de aprender aquele sistema para poder oferecer esse sistema. Né? Tanto que as formações em psicanálise, elas não têm data para acabar, não tem certificado, não tem, enfim. Mas a psicanálise vai aparecer mais para frente também aqui na nossa história. Não vou pular muito, porque essa minha mente vata, eu acabo dando aqueles meus brancos, esquecendo o que eu estava falando, tem que me lembrar depois, as pessoas que me acompanham me conhecem. Né? O meu TDAH já geriátrico. Né? Então, sim, o desejo. Né? Eu fui desenvolvendo, hoje eu percebo claramente que era esse mesmo desejo de ser analista, só que eu não queria ser analista. Eu queria, e eu estou descobrindo isso há muito pouco tempo, eu queria fazer isso que eu comecei a fazer hoje. E que eu precisei de 30 anos para fazer esse percurso. Ou seja, como é que alguém que não fez psicologia nem psicanálise chega, depois de um processo, né, num setting terapêutico que, teoricamente, é um setting que é pilotado por um psicólogo ou por um psicanalista. Você encontra uma pessoa uma vez por semana e aquela pessoa vai falar. Quem foi meu aluno sabe que eu sou muito duro com uma coisa. Eu falo muito e repito, e nas minhas lives também tem, quem não fez faculdade de psicologia, quem não fez formação psicanalítica, não sabe operar linguagem em terapia. São 5 anos de psicologia para aprender a manejar a dinâmica da transferência, da contra-transferência, isso na psicanálise é a alma do processo, a manejar toda a rede complexa de resistências, controles, defesas, reatividades. Precisa de muito tempo para aprender isso. E uma das coisas que eu lidei de uma forma muito próxima nesses 30 anos que eu sou terapeuta, principalmente nos 23 anos que eu trabalhei com alinhamento energético, que já é uma terapia que está bem dentro de uma esfera que é facilmente interfaceável com o mundo místico, onde pode ter muita fantasia, onde tem muitas armadilhas. E uma coisa que eu percebi, gente, com uma clareza enorme, claro que eu estou generalizando, mas terapeuta holístico, que não é psicólogo, escorrega facilmente. Vocês não têm ideia do quanto facilmente um terapeuta holístico escorrega para ser conselheiro ou adivinho. Tudo bem com conselheiro e adivinho, mas não diz que é terapeuta. Terapia é outra coisa. Então, quando as terapias transpessoais começaram a aparecer, terapias que fazem uma certa interface com o mundo esotérico, com o mundo místico, né? Alinhamento energético, constelação familiar, frequência de brilho, resgate de alma, leitura de aura, registro acástico, theta healing, né? Terapias que não são psicologia, não são psicanálise, mas são terapias e são transpessoais, são sensitivas, mas não são espíritas. Então isso é muito novo no imaginário coletivo. Eu lidei e tive que lidar muito tempo, né, com gente no meu consultório chegando sequelada, de terapeuta holístico que fez adivinhações. Quer ver um exemplo?
assim, talvez o mais recente que eu me lembro, mas já faz um ano ou dois, uma pessoa que chegou surtada porque foi fazer uma constelação familiar e a facilitadora disse que o campo está dizendo que a sua mãe não era filha do seu avô. E essa pessoa sai para a vida depois disso, com essa informação inútil, né? E aí a psicologia vem dizer que constelação retraumatiza, e pode retraumatizar mesmo. Se não houver preparo, habilidade, conhecimento, sensibilidade, sensitividade do facilitador. Então, foi crescendo no meu coração ao longo desse tempo algumas coisas muito fortes. Primeiro, um desejo de um encontro de saberes, que isso é uma coisa que me acompanha. Eu acho que desde que a minha avó, aos 14 anos, me ofereceu para ler a coleção do Kardec dela, que foi minha primeira perplexidade, né, com a espiritualidade. Aquilo, eu me lembro de que aquilo foi muito da perplexidade que eu tinha lendo o Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos e dos Médiuns, que a pergunta e resposta era mais fácil, né, de um adolescente ler. E a perplexidade que eu experimentava, como se eu estivesse lendo uma coisa que eu já conhecia, uma coisa que eu já sabia. Então, desde essa época que eu venho construindo, meus alunos conhecem bem esse meu lado, quem me lê, né? Sempre aquela pergunta que dentro de mim, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, né? E eu rodei muito, eu andei muito, eu conversei com muita gente, eu li muita coisa, eu frequentei, andei por lugares, justamente nesse movimento de procurar as pontes, aonde os caminhos, as religiões, os caminhos espirituais, as escolas de psicologia, de filosofia, onde é que as escolas de conhecimento, ocidentais, orientais, antigas, modernas, onde é que na essência elas estão falando a mesma coisa? Então isso é uma coisa que tem norteado, né, como espinha dorsal, o meu processo pessoal e profissional. E a outra coisa, eu diria que tem duas espinhas dorsais, como dois trilhos de trem. A outra, eu vou usar esse termo, que eu acho que eu inventei, a desreligiosização desse conhecimento milenar, riquíssimo, que vem da Índia, que vem da China, que vem do Tibete, que vem da África, que vem dos povos originários das Américas, que vem do Havaí, que vem dos povos aborígenes da Oceania, esse conhecimento que tem 3, 4, 5, 10 mil anos, profundamente estudado, profundamente experimentado, só que tem um desafio para a nossa cultura cristã, judaica, greco-romana, branca, capitalista, ocidental. É que quase 100% da quase totalidade desse conhecimento que foi gerado ao longo dos últimos 5 mil anos por esses povos antigos, eles vêm dentro de uma embalagem religiosa. E talvez isso, né, e eu tenho falado isso nas minhas lives, a nossa cultura cartesiana e mecanicista, ela se constrói, enquanto visão de mundo, como um portal com dois pilares. Um pilar é a ciência, essa ciência ocidental, e o outro pilar é a Igreja Católica. Esses dois pilares que formam uma espécie de porta fechada para esse conhecimento antigo entrar. Porque esse conhecimento antigo, ele vem envolto numa embalagem religiosa, mística e esotérica. Aí esbarra no pilar da ciência, esbarra no pilar da igreja, e aí ambos, cada um do seu jeito, olha para aqueles povos como se eles fossem uns primitivos supersticiosos. Aí eu sempre me lembro do Capra, no livro que eu acho que é a autobiografia dele, ele vai entrevistar o Dr. Werner Heisenberg, que é um dos pais da física quântica, estava velhinho, numa ilha, eu acho que na Espanha, algum lugar assim. E o Capra vai entrevistar o Heisenberg, e o Heisenberg, que foi da primeira geração, junto com Schrödinger, Planck, Niels Bohr, né, essa galera toda que foram os pais da mecânica, da física quântica, da mecânica quântica. E o Heisenberg, nas férias, ia para a Índia estudar yoga. O Niels Bohr
dava conferências sobre os Vedas, e o Heisenberg chega para o Capra, já velhinho, e fala assim, a gente já desconfiava, isso no começo do século XX, a gente já desconfiava que aquilo que a gente estava descobrindo já era conhecido dos povos antigos. E o Capra foi o primeiro cara a arrombar a festa nesse sentido, né? Quando ele escreve o tal da física, fazendo essa ponte. Né? A primeira parte do livro ele fala, o conceito da física assim, assim, a escritura budista assim, assim, já falava isso. Escrituras hindus falam de átomo. Escrituras hindus falam que o átomo fissionado explode. Tem descrições de guerras nucleares, Kurukshetra, onde tem o Bhagavad Gita, né? Descrições de objetos voadores, de coisas que explodiam. Muita tecnologia. Então, essas duas forças foram me guiando ao longo desses 30 anos subsequentes, 40 anos quando eu chego no Rio de Janeiro, depois de 20 anos na roça, eu venho para o Rio, começo a minha história, yoga, massagem, entra respiração na minha vida, terapia de respiração. Eu já tinha uma coisa com a respiração por causa do yoga, eu fiz a formação na BPY, fiz a minha formação de yoga terapia com Joseph LePage, e fiz a minha formação de Dakshina Tantra Yoga, que é um aspecto mais psicológico do yoga, com Paulo Murilo Rosas, foi o cara que introduziu no Brasil, talvez na América do Sul, o Tantra da mão direita. Depois entrou respiração na minha vida, primeiro com a respiração holotrópica, depois com o rebirthing, o renascimento. Eu não fiz formação formal em nenhuma dessas duas áreas, mas nessas duas áreas, em primeiro lugar, eu fui cliente durante muito tempo e, curiosamente, em algum momento, os meus dois respiradores, primeiro eu tive uma história com holotrópica, depois foi com o renascimento. E os meus dois terapeutas me convidaram, depois de um tempo, para que eu fosse assistente deles nos grupos. E eu fiz muito grupo. Então, a minha formação em terapia de respiração, que eu vim depois a desenvolver o meu método próprio, calcado na ciência do pranayama do yoga, na respiração holotrópica e no rebirthing. Né? O rebirthing foi criado por um terapeuta americano chamado Leonardo Orr, e a respiração holotrópica foi criada por um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof. Continuei caminhando na minha história, começo a namorar a Mônica Oliveira, que é uma fisioterapeuta carioca e que me ensina a terapia do alinhamento energético, que é uma terapia que foi criada por um brasileiro chamado Aloysio Delgado Nascimento, onde eu sou introduzido no mundo maravilhoso das terapias transpessoais. Um mundo novo, ainda num processo de separação no inconsciente coletivo da nossa cultura. Ainda, eu acho que todas essas terapias transpessoais sistêmicas estão no movimento de separação eu vou chamar de genericamente, do espiritismo, né? Porque o Brasil, imagina, já tinha as religiões afro que chegam no tempo que os escravizados chegaram aqui. Depois chega Kardec, eu acho que é o maior país kardecista do mundo, eu acho que é o Brasil, se eu não me engano. Chega Kardec. Depois a Umbanda, que é uma religião que foi criada em Niterói. Então, o inconsciente coletivo brasileiro está profundamente encharcado, no bom sentido, do uso da mediunidade, do sexto sentido, da paranormalidade, da percepção extrasensorial, para abrir uma via de contato com o mundo dos mortos, para processo de desobsessão espiritual, para trabalho com vida passada, para desmanche de magia, né? Que de alguma forma é o que a gente chama genericamente de espiritismo, né? Umbanda, apometria, candomblé, kardecismo, vai trabalhar basicamente o culto afro nem tanto, mas vai trabalhar basicamente focando na conexão com o mundo desencarnado. O que acontece de menos de meio século para cá é a entrada na nossa cultura ocidental, né? Ou surgimento de dentro
da nossa cultura ocidental, dessas terapias todas que eu citei, que tem muito mais do que essas, né? O alinhamento energético, constelação familiar, frequência de brilho, resgate de alma, Theta Healing, leitura de aura, registro acástico e mais um monte, né? Que tem, como eu falei, essas características. São terapias, mas não são psicologia, quer dizer, não trabalham com a elaboração da palavra e são transpessoais, são mediúnicas. É que mediúnica é um termo espírita, né? Transpessoal é mais legal. São transpessoais, mas não são espíritas e nem religiosos. São espiritualistas, mas não são religiosos. Então, esse é um movimento no meu coração também, que foi crescendo. A gente imagina, 30 anos dá tempo pra caramba para qualquer processo e se desenvolvendo, né? Com uma vivência rica dessa que eu tive, né? Em consultório, em grupo, em turma, muito aprendizado, muito trabalho, né? Eu trabalhei na Alemanha com a Mônica Oliveira durante 5 anos, né? Depois eu me casei com a Gabi e a gente trabalhou muito, muito grupo, milhares de horas de consultório, né? Centenas de turmas formadas, milhares de alunos. E no meu coração, esse movimento, né? O que seria? Quando eu fui envelhecendo, né? Eu tinha esse projeto, eu falava com o Gabi, bom, até os 75 anos eu acho que eu consigo pegar uma mala de 25 quilos, pegar um avião para algum lugar do Brasil e ficar 10 dias falando 10 horas por dia, lidando com 15, 20, 30 pessoas, que é o que eu fiz nos últimos 20 anos, até a pandemia. Só que com a pandemia mudou a história toda, né? Tudo mudou. A minha área, essa área de terapeuta holístico autônomo, né? Realmente, quem não entrou no online teve muita dificuldade, como eu tive muita dificuldade, porque eu não estou dizendo que é errado ou que é ruim, mas meu coração não me chama para formar um terapeuta online, de forma nenhuma. Para mim, esse é um processo, para mim, né? É um processo que tem que ser pessoal. E assim eu fiz durante 23 anos. Quando a pandemia vem e que muda as relações de trabalho toda, e eu não entro no online, eu não consegui escapar do marketing digital, porque não tem mais como, né? E aí eu, primeiro, depois de criar muita resistência, eu tinha um preconceito com marketing digital, aquela coisa meio capitalista de ficar criando necessidade para prometer solução, né? Enfim. Mas eu arrumei um casal maravilhoso que me dá suporte há mais de 2 anos, que já entendeu o que eu quero e o que eu não quero. E isso cria muito desafio para mim, muita dificuldade para eles. Mas vivemos um momento para mim que foi muito importante, que eu acho que foi assim o prólogo disso que aconteceu hoje, que foi os cursos gravados. Eu falei, bom, já que eu não vou fazer formação online, o que eu posso fazer online? E esse desejo estava já borbulhando no meu coração, junto com esse desejo que se realizou hoje, mas que eu não sabia até pouco tempo atrás que tinha esse desejo como, vamos dizer assim, como o final de um processo pessoal e profissional. Beber uma aguinha aqui. E aí, gente, bom, no meu coração, a pergunta era essa, como é que eu compartilho num processo individual, onde eu vou estar uma vez por semana com uma pessoa, e não sendo psicólogo, nem psicanalista, e já tem gente me cobrando, né? Eu já soube que tem gente me cobrando, pô, mas ele falou durante tanto tempo, porque eu falava, inclusive, de um jeito muito duro, eu falava terapeuta holístico, que não é psicólogo, e não é psicanalista, e recebe cliente uma vez por semana para terapias de conversa, devia ser preso, porque isso isso é charlatanismo. Né? Existem umas fantasias no mundo holístico que são muito perigosas, que terapia holística veio para substituir terapia formal e não veio, é terapia complementar. Outra fantasia muito perigosa no mundo holístico,
que o mundo holístico veio para curar aquilo que a psicologia, a psicanálise não tem capacidade de curar. As terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais, elas são turbinadoras, elas são complementares, elas não são substitutivas. Elas não são substitutivas. Uma das coisas mais preciosas que eu aprendi com a psicanálise, que é o último processo terapêutico que eu me submeti, eu tinha muito preconceito com psicanálise, e vi a riqueza de você entender, gente, que nem tudo eu vou curar, nem tudo eu vou resolver, nem tudo eu vou saber, nem tudo eu vou entender. Porque existe também uma fantasia no meio holístico, espiritual, que vai resolver, vai curar. Não, não vai. Não vai. O sofrimento oriundo, por exemplo, de abusos, violências, bullying, que a gente sofreu no passado, em casa, na escola, abandono, dores. Essas dores vão viver com a gente até o fim. Função de amnésia, de espiritualidade, não é promover... função de terapia de espiritualidade não é promover amnésia. Agora, se tem coisas que eu não vou conseguir ou saber, ou em níveis muito inconscientes não vou querer resolver, entender, saber, curar, integrar, eu posso aprender a ter recursos. Recurso é uma palavra-chave na minha história. Recursos. Para que aquilo que eu não vou não sentir possa ter um outro caminho dentro de mim. Para que aquilo que eu vivi, que doeu, e que vai doer sempre, porque é memória de alguma coisa que aconteceu, isso pode não precisar mais inviabilizar o meu presente e o meu futuro. Isso foi uma coisa que foi um norte para mim, né? Porque a gente fica ou achatado por uma sensação de impossibilidade que não vai resolver aquilo, ou a gente fica iludido por uma promessa de resolver tudo aquilo. E talvez o mais humano, o mais real, seja... Claro, tem muita coisa que tanto terapia formal como terapia holística vai resolver, vai integrar, vai curar. Tem muita coisa que vai, mas tem muita coisa que não vai. E aquilo que não vai faz o que com isso? Uma outra coisa que foi muito importante na construção da escuta terapêutica foi um ganho de terapia também, mais especificamente também de psicanálise. Eu já ouvi muita gente, cliente em consultório, falar: não, a psicanálise, eu não gosto de psicanálise porque eu fui no psicanalista, falei, ele não falou nada. Quando eu fui fazer psicanálise, eu achava que a minha analista ia me analisar, que a minha analista ia me interpretar. Ela provavelmente me analisa e me interpreta com a supervisora dela. O que ela faz comigo é um trabalho de uma beleza, de uma força, de uma coisa tão transformadora que é facilitar, quase silenciosamente, fazendo inserções muito pontuais, para que eu me aproprie de interpretar, analisar e elaborar. Ela facilita um processo para que eu me reaproprie do meu direito, do meu dever. Quem pode se analisar, se interpretar sou eu. Quem tem que se analisar, se interpretar, quem tem que elaborar sou eu. E eu levei isso para o meu trabalho. Foi essa percepção e uma outra percepção de fala, que eu vou falar aqui, que construíram a fala dessa terapia que eu chamei de escuta terapêutica. 23 anos ensinando alinhamento energético, 23 anos atendendo com a terapia do alinhamento energético, e desses 23 anos, 13 anos atendendo, eu vim morar na roça de novo, né? Eu morava dos 20 aos 40 na roça, morei dos 40 aos 56 no Rio, e antes dos 60 eu voltei a morar na roça de novo. E passei a atender só, não online, gravado, né? Atender à distância. E é engraçado, antigamente
Como eu sei que terapias como alinhamento energético não dependem de ter nenhuma informação sobre a pessoa, eu já atendi gente que eu não sabia quem era e o resultado é o mesmo, né? As pessoas quando fazem curso de formação comigo, né, quando dava curso de alinhamento energético, quando a gente fazia aula de atendimento à distância, eu trazia um cliente que ninguém sabia quem era. Claro, alguém que não estava lá, que autorizou, que pediu, que sabia, obviamente. Eu só dava, dizia se era homem ou mulher para usar o artigo e o pronome. Depois eu mandava a gravação do atendimento para o cliente, isso durante o curso do carnaval. E o cliente dava um feedback para a turma. E era sempre surpreendente, né? O alinhamento não é uma terapia. Tem um paradoxo que eu falo muito para os alunos. Em canalização terapêutica, saber ajuda e não saber não atrapalha. Então, e ficou dentro de mim, nesse movimento todo, eu entrei no alinhamento energético, eu entrei nas constelações familiares, fiz uma formação junto com a Gabi no Metaforum. A Gabi desenvolveu um método sensacional de terapia de boneco, porque ela abraçou a constelação uma época da vida dela. Eu fui aluno dela, inclusive, também. E nesse meio tempo, além daquele motivador que me pegou com 14 anos, onde tudo que eu leio, os cursos todos que eu fiz, as pessoas que eu procurei, que eu conheci, dentro desse universo do autoconhecimento, tanto nas terapias como na espiritualidade, foi sempre buscando pontes. Onde é que estão falando a mesma coisa? Onde é que tem similaridade? Onde é que eles estão? Onde é que tem ponto de encontro? E a outra perna do processo, que é como é que a gente pode trazer para a nossa língua, para a nossa cultura, para o nosso trabalho, esse conhecimento que foi gerado pelos milênios, pela Índia, pela China, pelo Tibete, pelos índios, pelos aborígenes, pelos africanos. Como é que a gente pode desmistificar, desespiritizar, desreligiosizar isso e trazer a essência desse conhecimento? Talvez aí, né? Talvez essa percepção é que fez o Heisenberg falar aquilo para o Capra. A gente já desconfiava que a gente estava descobrindo uma coisa que já era conhecida. Porque aborígenes, africanos, indianos não conheciam física, química e biologia dentro desses parâmetros que a gente conhece. Então a embalagem que se pôde dar para esse conhecimento nessas culturas foi uma embalagem religiosa, foi uma embalagem mística, uma embalagem esotérica, uma embalagem espiritual. E aí se constrói dentro de mim, quando eu começo a trabalhar aqui no sítio à distância, a perspectiva, e isso me coloca quase na compreensão do que eu vim fazer aqui, é quando um cliente entra num consultório, e eu acho que isso acontece em absolutamente todas as terapias. Quando um cliente entra num consultório, começa a vigorar uma fala de Jesus, que eu acho que foi a primeira expressão de física quântica que teve no mundo, que é quando dois ou mais estiverem reunidos em torno do meu nome, ali eu estarei presente. Quando dois ou mais entram num consultório, numa sala de aula, alunos meus sabem que a gente de vez em quando tem alguém com pêndulo no curso, a gente faz a experiência. Bota o pêndulo dentro da sala de aula e bota o pêndulo fora. Dentro da sala de aula ele gira igual um helicóptero. E fora da sala de aula ele balança assim, consultório também. Então, o que acontece aqui, onlinemente ou presencialmente, é essa magia, não é mágica, que mágica não tem, essa magia do campo que faz com que, nesse momento, 2 mais 2 possa ser 40, possam ser 4 trilhões, possa ser 45. É outra matemática. É outra matemática. Isso possibilita muita coisa. Isso possibilita que você, com um canal sensitivo educado, você possa entrar em contato com
material psíquico seu e do outro. Isso permite que o movimento de autorregulação, de homeostase energética, psicológica, emocional, possa acontecer de uma forma mais potente. Então, como eu falei, como eu estava falando lá atrás, no começo eu pedia para os meus clientes para resumirem, porque eu não preciso de informação nenhuma para o trabalho acontecer. Mas eu comecei a perceber, inclusive até por feedback de cliente, que quando o cliente, nessa circunstância, né, de um atendimento terapêutico, começa a falar de si, isso é o que no alinhamento energético a gente chama de autoalinhamento. Já começa a acontecer um movimento de autorregulação. Porque o foco que eu quero dar aqui, nesse processo que veio a partir de mim, né, na escuta terapêutica, o foco é emocional. Alinhamento energético, que é uma terapia que vai estar presente nesse processo, como eu vou explicar exatamente por que daqui a pouco, o foco é no emocional. Vou equacionar da seguinte forma e vai ficar fácil da gente entender. Da onde que eu estou partindo para chegar no processo. Viver produz dois efeitos. 100% de tudo que você vive produz dois efeitos. O que você sentiu com a experiência, que é a aferição do corpo emocional, e como você supõe que aquilo foi. Qual foi o entendimento que você teve? Qual foi a leitura que você fez? Qual foi a compreensão que você teve e carrega até hoje daquele evento, a aferição do corpo mental? Essas duas aferições, o que eu senti e como eu suponho que aquilo foi, isso gera uma unidade vivencial, experiencial. Se é alguma coisa que você não deu conta, que provoca sofrimento, é uma unidade experiencial e sofrimento. No alinhamento energético, a gente chama de corpo de dor, ou de corpo energético. Na apometria, no psicotranse, o pessoal chama de subpersonalidade. São partes da gente ligadas a eventos que a gente não deu conta, de alguma forma, por alguma razão, e que ficam vivendo na gente, provocando sofrimento, mas com aquela idade emocional. O que eu acho que toda terapia faz, é atualizar. Que é isso que é possível fazer. Atualizar o quê? Atualizar a compreensão que eu tive daquilo, porque eu carrego comigo, na minha dor, do meu trauma, a compreensão daquele menino que viveu aquilo, sei lá, com 4, 5, 10, 12 anos. Emocionalmente, a compreensão é aquela. A característica dessas duas aferições, o que eu senti com a experiência e como eu suponho, o que eu suponho que ela foi, uma retroalimenta a outra. A narrativa que eu criei mantém a minha dor ali, e a minha dor ali mantém aquela narrativa funcionando. E alguma terapia tem que romper esse looping. As terapias que trabalham com palavra, como psicanálise e as psicoterapias, elas vão trabalhar a partir da aferição do corpo mental. Com uma coisa muito legal que o Freud, isso também foi um aprendizado com a psicanálise que foi sensacional, relembrar, repetir, elaborar. Relembrar, repetir, elaborar. Relembrar, repetir, elaborar. E quando eu me encontro num ambiente que não é a minha casa, não é o meu ambiente de trabalho, é um consultório impessoal, com uma pessoa que não é meu parente, que não é meu amigo, que é um técnico, nesse ambiente eu me ouvir, é aí que é o centro desse trabalho. Porque na psicoterapia, na psicanálise, vai ter elaboração, vai ter um jogo transferencial com o terapeuta, onde vai ser elaborado, trabalhado na palavra. Como dizia o Lacan, o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. Essa é a via. Quando eu acesso a linguagem, quando eu ressignifico as histórias que eu criei, é claro que eu vou afetar aquele sentir.
Mas não é que necessariamente eu vou deixar de sentir. Dependendo do que for, até vou. Mas dependendo do que for, não vou. Mas aquele sentir vai ter um outro tipo de efeito dentro de mim. E essa é uma riqueza muito grande. No meu trabalho, para onde vai a fala do cliente se eu não vou interpretar, se eu não vou analisar, se eu não vou elaborar, porque eu não sou psicólogo, se eu não vou aconselhar porque eu não sou conselheiro, se eu não vou adivinhar porque eu não sou adivinho? Eu vou encaminhar. Porque eu não vou estar trabalhando na linguagem, eu vou estar trabalhando na energia que emana daquela fala. Agora eu estou atendendo, estou fazendo o que eu disse que não era legal fazer. Não, eu não estou fazendo o que eu disse que não era legal fazer e continuo dizendo que terapeuta holístico, que não é psicólogo, não sabe operar a fala em terapia. E aqui o manejo da fala não é para elaborar, interpretar e analisar. Aqui o manejo da fala é para encaminhar. O encaminhamento é um ato terapêutico do alinhamento energético, né, que vai estar presente no trabalho como um todo, porque é uma coisa que eu trabalho e conheço há 23 anos e sei que funciona. Só que não é mais uma consulta de alinhamento energético. Porque o centro do trabalho é a fala do cliente. Então, a primeira coisa, que é a primeira característica desse atendimento, é que ele todo trabalha dentro da energia do Reiki, porque eu sou mestre de Reiki e eu abro símbolos de Reiki no início de cada atendimento. Então, todo atendimento tem essa pegada, essa energia do Reiki. E, obviamente, que tem energia do alinhamento energético, porque a fala do cliente é um autoalinhamento, é através da fala do cliente que o material eclode. Aqui ele não eclode para elaborar, ele eclode para encaminhar. O alinhamento energético é uma terapia de descompressão emocional. Aí é fácil entender também. Sofrer pressiona. E quando eu estou pressionado pela dor, o meu horizonte faz isso. O meu horizonte de escolhas. Porque eu fico lupando dentro de mim. Fica fazendo looping. Fica fazendo looping mantendo aquela minha parte com aquela idade emocional, provocando sofrimento. E a função do sofrimento é essa. É avisar pra gente que tem pendência. Que tem pendência. Então, eu contei essa história toda para chegar até aqui, para as pessoas entenderem qual é o caminho que a fala do cliente tem na consulta de escuta terapêutica. O caminho que a fala do cliente tem, em primeiro lugar, é o cliente se ouvir nesse ambiente especial, energético, quântico, que se constrói quando duas pessoas se encontram para um setting terapêutico num consultório virtual ou não. Então, esse talvez o aspecto mais importante do trabalho. É aonde o material inconsciente eclode, é através da fala do cliente. A diferença para a psicoterapia é que essa fala ela é encaminhada. E o que é fala encaminhada? A fala encaminhada nesse ambiente, né, através dessa ferramenta sensitiva, né, porque nós nascemos com 6 sentidos, só ensinaram 5 na escola por causa da ciência e por causa da Igreja Católica. E esse 6º sentido acabou sendo usado pelas escolas espíritas para, né, entrar em contato com o mundo dos mortos. Quando a gente entra em contato com o psiquismo humano através desse canal sensitivo, isso não tem nada a ver com dom, isso não tem nada a ver com mágica, isso não tem nada a ver com nada místico, isso é uma característica natural do ser humano. Natural do ser humano. Você pode treinar, assim como um barista treinou o seu paladar, para ele provar aquele café e saber que café que é, de onde é que é, como é que é, ou um enólogo com vinho. Nós somos especialistas do 6º sentido para essa finalidade de fazer terapia.
Porque essa é a perspectiva que os antigos descobriram, os pajés, os xamãs, os yogis. Esse canal sensitivo tem a capacidade de ter várias especialidades, né? Várias. Entrar em contato com o mundo dos sonhos, entrar em contato com vidas passadas, com o mundo dos mortos, entrar em contato com outros seres, né? Entrar em contato com o mundo elemental e entrar em contato com o psiquismo humano. São especialidades. E o alinhamento energético é essa especialidade e utilizar o canal sensitivo para fazer terapia, para entrar em contato com o mundo emocional. Hoje eu estava falando, dando essa explicação, veio uma imagem que eu nunca tinha usado, que é óbvia. O alinhamento energético é tirar o selo aquele selo de proteção da panela de pressão quando tem pressão demais, que tem aquele selo de segurança. É estourar o selo de segurança para despressurizar. Por isso que quase 100% dos clientes, quem é alinhador sabe, né? Essa fala está presente quase 100% no fim dos alinhamentos. Ah, estou me sentindo levinho. O que é esse sentindo levinho? É o efeito descompressão que a terapia do alinhamento energético proporciona. Claro, outras terapias também proporcionam. Então, essa é a função da fala no processo. A fala vai ser falada pelo cliente para ele se ouvir nesse ambiente tão especial. Lembra? Relembrar, repetir, elaborar. Relembrar, repetir, elaborar. Para desconstruir, num processo terapêutico, a narrativa que está presa naquele tempo e espaço, colada na dor do evento. Para que a dor do evento possa ser sentida de uma forma que não inviabilize, não polua o teu presente e o teu futuro. O nosso presente e o nosso futuro. E nesse meio do caminho, né, eu vou usar, usando um termo xamânico, as medicinas que eu disponho. Né? Como eu falei, os atendimentos sempre vão ter a energia do reiki aberta, a energia do alinhamento energético funcionando. No fim da consulta, em geral, né, vai ter sempre um dever de casa. É claro que o meu background e o meu know-how como terapeuta, ele também não é perdido. Eu, às vezes, dou umas sugestões, porque eu trabalhei com yoga, eu conheço bem o corpo humano, eu trabalhei com yoga, né? Eu conheço bem meditação, eu conheço bem massoterapia, enfim, esse mundo das medicinas complementares, esse mundo alternativo, ecológico, né? Eu vivi nisso meio século, né? Vivendo dentro dessa ambiência, e muitas vezes eu dou algumas sugestões, não conselhos de vida, o que fazer, né? Mas sugestões práticas da vida, né? Que são coisas interessantes também. Né? Eu acho que tem um exercício que a gente faz na escuta terapêutica também, que eu gosto também, às vezes, de chamar de um pouco de filosofia clínica. Né? Se o cliente solicita, né, se ele abre esse espaço para outras possibilidades de olhar. Né? Eu falo muito para os meus alunos que o terapeuta holístico, ele, além de canal, né, ele também deveria ser garçom. E garçom é o quê? É alguém que funciona como uma interface neutra entre o campo e o cliente, oferecendo material para o cliente levar para casa, para ele elaborar, para ele interpretar. É impressionante como a gente tira poder pessoal de uma pessoa quando você entrega um pacote de interpretação, quando você entrega um pacote de análise para uma pessoa. Né? O terapeuta, terapeutas, líderes espirituais, sacerdotes, né? Enfim, professores, em geral, eles são vistos inconscientemente dentro de uma perspectiva que na psicanálise se chama suposto saber. Existe uma tendência inconsciente de olhar para um professor, para um terapeuta, para um líder espiritual, para um sacerdote, né? Meio como se ele tivesse alguma superioridade sobre a gente. Né? Existe uma tendência de confiar. Então, a responsabilidade
de quem está nesse papel de terapeuta, professor, ou líder espiritual, ou enfim, né? Formador de opinião. É uma responsabilidade muito grande. Então, fechando aqui, porque eu já estou falando aqui há quase 1 hora, esse trabalho cresceu dentro de mim, né? Foi um processo, como eu contei, que levou 30 anos, e a forma como ele veio para mim foi muito interessante. Perdão. Isso frequentemente, né? Meus alunos conhecem uma frase que eu uso muito quando eu me separei da Mônica Oliveira e comecei a trabalhar sozinho, antes de conhecer Gabi. E eu até, uma época, achei que eu não ia continuar com esse tipo de trabalho, que eu ia voltar para o yoga e para a massoterapia. Quando eu percebi, enfim, isso é uma longa história, que eu conto em outras lives antigas. Eu fiz um contrato com o andar de cima. Eu falei assim, me botou na roubada, cuida de mim. E, gente, tem me cuidado há quase um quarto de século, né? Me levando por aí. E eu já percebi assim, quando me cresce um desejo em relação ao trabalho, a mudanças, a método, a técnica, coisas assim, eu já sei que não sou eu que tenho que mexer nisso. Eu tenho que lançar o desejo e vai. Eu lancei durante 20 anos um desejo para o universo que eu queria estruturar um curso de formação de terapeutas de respiração. Gente, eu estava respirando. Aliás, as 2 histórias que eu vou contar eu estava respirando, né? 1 vez ou 2 por semana eu vou no lugar onde eu faço isso e começo a fazer respiração do renascimento. E eu não estava pensando nisso, juro. Eu estava ligado, eu estava viajando aqui na respiração. Gente, eu falo que abre um alçapão, né? Abri um alçapão lá em cima, caiu no meu colo o processo inteiro do curso. Eu tive que sair correndo, pegar um papel e uma caneta para escrever, porque o curso inteiro veio naquele momento. Durante muito tempo também, bota 1,5 décadas, 2, eu vinha pedindo para o andar de cima para solucionar algumas questões que me incomodavam no alinhamento energético. Eu não sou uma pessoa mística, eu não sou uma pessoa religiosa, eu estava um pouco incomodado, não exatamente com coisas místicas do trabalho, mas como as pessoas estavam mistificando algumas coisas no trabalho. Isso levou mais de 15 anos. Eu estava respirando, olha só, abriu o alçapão e caiu no meu colo. Isso que aconteceu hoje não estava respirando, não. Mas o alçapão abriu. E esse alçapão abriu quando eu estava num momento muito descontraído e caiu. Eu estava com essa angústia, né? Como se, sabe, como se tivesse. Eu estou vivendo muito fim de ciclo, né? Eu dei o último curso de alinhamento agora no Carnaval, né? Estou encerrando a minha carreira, vou dar um curso de formação de professores e encerro a minha história com alinhamento, com dar curso de alinhamento e atender com alinhamento, divulgar, fazer propaganda e tudo. Desculpa, gente, estou com... Me deu um branco. Eu estou com um começo de... Essa época de virada de estação que vai dando uma ziquezirinha da gente aqui na roça, aqui é muito úmido, né? Mas, gente, enfim, pegando as pontas soltas aqui, os fios da meada aqui, estou super animado. Foi lindo hoje, eu atendi 3 pessoas. É claro que os inícios são laboratórios e eu sei que esses trabalhos têm vida própria. Eu vivo isso com a música também. Eu já entendi que a arte tem vida própria e a espiritualidade tem vida própria e as terapias têm vida própria. E eu estou num momento muito feliz, sentindo que era aquilo. Quando o alçapão abriu
e caiu no meu colo atendimento. Veio essa frase, escuta terapêutica, e veio o conceito todinho, todinho. E pela terceira vez eu agradeço a esse alçapão que abre quando eu menos espero, me dando soluções. Gente, foi o tempo de estruturar mais ou menos e começar a fazer alguma divulgação. E eu estou quase com a agenda cheia, ainda tenho espaço na agenda, tá? São atendimentos semanais de 1 hora. Quem tiver interesse, fala comigo. Entre em contato comigo no inbox. E a Lisete me pergunta alinhamento de quê? Alinhamento energético era uma terapia que até o ano passado eu estava ensinando e que agora se insere num novo trabalho chamado escuta terapêutica, que é um alinhamento individual, que é um encontro individual terapêutico, onde eu vou estar usando ferramentas de Reiki, de alinhamento energético, de constelações sistêmicas, de meditação, de relaxamento, né, de todas as medicinas que eu fui coletando, aprendendo, ensinando ao longo da minha vida, terapia de respiração, tá? EFT, muita coisa interessante, Ho'oponopono, né? É uma jornada de conhecimento aonde principalmente você vai para se ouvir, tá bom? É isso aí, gente. Retomando aqui o Jogando Conversa Dentro, quinta-feira que vem tem mais assunto, tá? Eu estava com saudade, eu tive que parar aqui uns 2, se não me engano, 2 ou 3 semanas, mas estou voltando super feliz. E voltando com... quem tiver interesse no atendimento, manda um inbox para mim, que eu te mando as informações, tá? E é isso aí, gente. Feliz. É muito bom a gente poder... Eu vou fazer algumas lives sobre envelhecer, né? É um assunto que eu tenho gostado muito de conversar também. Maturidade, né? E chegando nessa fase... É muito legal poder sentir aos 70 anos que tem um ciclo se iniciando, né? Nessa fase da minha vida. E com um caráter muito de coroamento, assim, né? Desacelera é bom, mas desacelera eu já desacelerei há 15 anos que eu não vim para cá. Aqui na roça já desacelerei. Eu atendia 5, 6 por dia, hoje eu atendo 1, 2, né? Então eu já desacelerei. Então eu vou atender 2, 3 por dia e tá lindo. Estou muito feliz em poder viver essa jornada nova e ter essa sensação de... É muito bom ter essa sensação de que você entendeu qual era a mensagem que o universo estava querendo te passar, né? Aquela angústia que tinha, o que era aquilo, né? Aquilo era isso, e para mim ficou muito claro hoje, né? E paixão é uma coisa muito importante, né? Fazer o que a gente ama, o que a gente tem paixão, o que a gente sabe que faz bem, né? Valeu, Lisete, obrigado, gratidão. Gente, um bom fim de semana para vocês. Informações sobre a escuta terapêutica, manda um inbox para mim no Instagram, no Facebook, WhatsApp, e-mail, tá? Eu respondo para vocês rapidinho. Vai ficar gravado aqui no Instagram para quem está entrando agora, tá? Amanhã eu estou colocando no meu canal de vídeo no YouTube e no canal de podcast no Spotify. Beleza? Beijo grande. Bye, bye.